Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui e hoje para falar sobre A Voz Suprema do Blues, filme novo na Netflix, protagonizado pela Viola Davis e, infelizmente, o último filme do Chadwick Boseman. Bora lá? Bom, o filme aqui é baseado numa peça de teatro e conta a história de uma tarde de gravação de um grupo de blues que tem como cabeça a Ma, a personagem da Viola Davis, que é considerada a mãe do blues, e durante esse dia de gravação a gente vê todos os embates envolvendo o grupo em si, a questão com a própria gravadora e o entorno, pensando na questão da discussão racial. É um filme muito focado em diálogo, sobretudo porque ele tenta emular, de certa maneira, uma peça de teatro. Ele é um filme com um texto muito ágil e muito denso, que de certa maneira cria uma rima narrativa com a própria questão do blues, o gênero musical. Porque o filme tem essa coisa de diálogos meio que atropelados, as pessoas falando por cima da outra, uma imposição de vozes que lembra um pouco essa questão do blues, na medida que é um ritmo musical que tem muito essa coisa do improviso, de instrumentos se sobrepondo e cria realmente esse paralelo bem interessante. Além disso, o filme também se aproveita de músicas e de barulhos para fazer cortes entre cenas. Então é muito comum alguma música estar tocando e aí a gente vê uma nova cena sendo iniciada como se fosse realmente a introdução a partir de um novo instrumento chegando. Isso é muito bacana porque cria uma imersão interessante e aproveita muito da trilha sonora, que é muito boa. E como eu disse, é um filme que tem esse foco muito grande no texto e o texto dele é muito denso. Embora seja 1h30 só de filme, a gente vê que tem muita coisa para ser discutida. Os personagens trazem muitas informações sobre eles mesmos e sobre o redor deles, apesar de ser um filme em 2 cenários, basicamente. Então a gente vê muito essa coisa da discussão racial, do preconceito velado, da questão mesmo da indústria fonográfica se aproveitando dos seus principais atores ali, que são os cantores, os artistas de maneira geral. A gente vê também a questão da evolução da gravação. Então, assim, são várias coisas que estão sendo pinceladas através de diálogos entre os personagens, mas que funcionam muito bem. E funciona muito porque a gente tem uma química muito forte entre esses personagens. Como é um filme focado realmente em poucos cenários, você precisa que o texto se sustente, e esse texto só vai se sustentar se você tiver boas atuações, e a gente tem isso aqui. Porque a gente vê toda hora que tem muito sentimento sendo expresso e ao mesmo tempo ocultado pelos nossos protagonistas e os coadjuvantes também. Você vê que toda hora tem alguma nova informação sendo trazida, mas ao mesmo tempo a gente não tem certeza se foi tudo falado e se eles de fato querem falar tudo. Então são personagens assim muito multifacetados que entregam muito pra gente e deixam a gente instigado para saber o que está acontecendo ali com aquelas pessoas. A gente realmente se importa com a história deles porque a gente se comove, em alguns momentos a gente fica até um pouco, digamos, contra eles, em outros momentos a gente fica em dúvida se o que eles estão fazendo são certos, mas de qualquer maneira são sentimentos muito críveis, então isso é bem importante porque é um filme que depende disso, afinal de contas é completamente pautado em diálogo. E a direção acerta muito também em optar por deixar uma câmera mais estática, que realmente fica focando nos seus personagens e emula muito essa sensação do teatro. Eu acho que tem um certo problema no sentido de fica tão parecido com o teatro que não sei se exatamente era para ser um filme, sabe? Fica uma sensação de que é um teatro gravado. Para mim não é ruim, mas eu entendo que pelo fato de ser um cinema, de ser um filme, poderia ter aproveitado outras técnicas de audiovisual também, mas no meu ver funciona muito bem. Como eu disse, as atuações são muito boas, mas os destaques ficam, obviamente, para Viola Davis e para o Chadwick Boseman. Inclusive, eles dois são apostas fortes para vir para o Oscar 2021 nas atuações. A Viola Davis nos entrega uma personagem aqui, a Ma, que é uma pessoa assim que você vê que ela tem uma presença muito imponente, ela tem um carisma muito grande, ela tem uma soberba muito grande, mas ao mesmo tempo ela entende a sua posição dentro daquela sociedade. Você vê que ela está toda hora lutando contra a sua provável degradação, ou seja, ela sabe que no momento que a gravadora não precisar mais dela, ela fala inclusive isso de capturar a voz dela, ela se torna dispensável, principalmente por ela ser negra. Então é uma personagem muito complexa, que ela tem esse ar de superioridade, ela tem essa sensação de comando, mas ao mesmo tempo ela sabe que ela precisa ter isso para não perder ao longo da vida dela. Então é realmente bem complexo isso. Já o Chadwick Boseman, que é o nosso Levi, ele é um cara que ele é um todo bom vivant, ele tem essa coisa de ser um cara ambicioso, um cara até de certo ponto ganancioso, mas ao mesmo tempo ele é um cara muito traumatizado e esses traumas influenciam no temperamento dele. Você vê que ele é um cara muito explosivo, ele é um cara que tem realmente muito receio das coisas, ele tenta se impor, apesar dele ser uma pessoa, digamos, hierarquicamente naquele grupo ali inferior, e isso influencia muito. Você tem momentos que você se identifica muito com o personagem do Chadwick e tem momentos que você fica um pouco chateado com ele, sabe? Então é realmente um cara de altos e baixos na vida porque a vida foi sofrida. E o Chadwick Boseman nos entrega isso muito com uma atuação assim bem visceral, sabe? Tem momentos
que são realmente muito fortes. Ele é muito verborrágico, ele fala muito, ele tem expressões muito fortes, muito delineadas. Então é realmente assim, a melhor atuação da vida dele, infelizmente, né, interrompida esse ano. Então, assim, de maneira geral, A Voz Suprema do Blues é um filme muito forte, com um texto muito ágil e, ao mesmo tempo, muito denso, que traz discussões raciais importantes, que são discussões que você tem até hoje em dia, porque são traumas que são carregados pela comunidade negra e que o filme trata de uma maneira, assim, bem incrível, com atuações sensacionais. E você, já assistiu A Voz Suprema do Blues? Coloque nos comentários a sua opinião sobre o filme, sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou e, se puder, compartilha para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal, porque tem bastante vídeo saindo por aqui. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.